Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por cada vida que está nos vendo, nos assistindo nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa falar poderosamente a cada coração. Que o Teu querer possa ser manifestado nessa noite na vida dos Teus filhos. Que através dessa palavra venhamos ser alimentados, ó Pai, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, para a honra e para a glória do Seu santo nome. Fala conosco, fala com o Teu povo, fala com Teus filhos nesta noite de maneira poderosa. Nos alcança, Deus, com misericórdia, tem misericórdia de nós. Nós oramos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Silas, pastora Rita, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. Então pega aí sua caneta, seu papel. Vamos estar iniciando a palavra dessa noite, que se encontra em Josué, no capítulo 1, de 7 a 8. Lembrando que, como nós estamos numa escola, você pode deixar a sua pergunta, você pode fazer seu comentário, tá bom? Você pode comentar a hora que quiser, fazer a sua pergunta. Assim que eu puder parar, eu paro para poder responder a sua pergunta, tá bom? Se você puder, compartilhe essa live, compartilha com alguém, marca alguém aqui nos comentários para que possam também estar assistindo. E quando você compartilha a live, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas recebem da palavra, mais pessoas são alimentadas, né? Ouvem aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Bom, vamos lá. O tema da mensagem de hoje é Conselhos de Deus para vencermos as guerras. Eu quero ler em Josué, como já está aqui no comentário fixado. Josué capítulo 1, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é uma passagem muito conhecida dos irmãos. Eu acredito que vocês já conheçam essa história. No momento em que Josué estava para entrar na terra prometida, no momento em que Josué estava para conduzir o povo a tomar posse da terra prometida, daquilo que Deus tinha colocado diante deles, da promessa de Deus. Gente, o áudio tá bom aí, gente? Se o áudio e o vídeo estiverem bom, fala aí pra mim. Eu vou colocar aqui o fone, que eu acredito que falando no microfone fica melhor, tá bom? Eu esqueci. Eu acredito que falando no microfone fica melhor. Que aí eu posso me afastar e o microfone está sempre perto da boca. Aí diz aí se ficou melhor, se tá tudo bem, escreve aí pra mim. Então, assim, é uma passagem muito conhecida quando Josué estava para introduzir o povo de Deus na promessa, na terra prometida. Mas essa introdução não seria fácil, porque eles iriam ali enfrentar muitas guerras. Então, a nossa vida é assim. Às vezes, para nós conseguirmos algumas coisas, vivermos as promessas de Deus para a nossa vida, vivermos todas as coisas boas que Deus tem para nós enfrentamos guerras. Nós passamos por problemas, nós enfrentamos lutas, e lutas assim que muitas das vezes sugam a nossa energia, muitas das vezes sugam a nossa paz, tiram a nossa paz, tomam conta da nossa alma. Obrigado, irmã Rosana. Tomam conta da nossa alma, tomam conta do nosso coração. Muitas das vezes as guerras são tantas que a gente passa o dia todo pensando nisso, vivendo isso, acorda pensando, dorme pensando, enfim. Sempre antes de uma grande promessa, da manifestação de uma grande promessa, sempre há sempre há uma, como eu posso dizer, uma luta, uma guerra. E Josué estava ali agora de frente da sua promessa, de frente daquilo que Deus tinha prometido,
Tudo que Deus prometeu que ia fazer agora estava diante dele, tudo que Deus prometeu que ia entregar agora estava diante dele, tudo que Deus prometeu que ia fazer agora estava diante dele. E diante daquela guerra, diante daquela promessa, haveriam muitas guerras. E aí Deus vai e dá vários conselhos para Josué, para que ele pudesse entrar na terra e para que ele pudesse assim alcançar as suas promessas. E aí, dentre esses conselhos que Deus dá a Josué, eu separei 2 versículos do meio desses conselhos que eu quero falar para você, que eu acredito que seja um dos mais importantes. Diz assim, ó: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, versículo 7, Josué capítulo 1, versículo 7, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Nesses 2 versículos existe ouro para a nossa vida. Nesses 2 versículos existe uma riqueza muito grande para as nossas vidas, existe uma riqueza que nós nem imaginamos viver ou receber. Então Deus ali dá uns conselhos e eu quero compartilhar com você esses conselhos para que você possa vencer as suas guerras. Todos eles, se você reparar, eles estão baseados os 2 versículos, eles estão baseados na palavra de Deus. Tenha bom ânimo de teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Neste caso ali, do caso de Josué, no capítulo 1, a lei ao qual ele está dizendo é o Pentateuco. Seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então todos os conselhos que Moisés, segundo a tradição, deixou registrado nesses 5 livros, é o que Deus está falando para Josué se basear. Olha, esteja sempre voltando ali no Pentateuco. Mas após Moisés, houve vários acréscimos à palavra de Deus, inclusive ao Novo Testamento, que o Novo Testamento é a interpretação dos apóstolos diante de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. É o relato de Jesus Cristo conosco, através dos evangelhos, e como os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento através da pessoa de Cristo, de tudo que aconteceu com Cristo. E nós temos tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós temos eles para a nossa vida como palavra de Deus. Porque na verdade eles não são separados entre si. Apesar de terem sido escritos em épocas diferentes, apesar de terem sido escritos em momentos diferentes, em situações diferentes, por pessoas diferentes, você percebe que o Novo Testamento em nada é desconexo do Antigo. Você pode até falar, no Novo Testamento não tem sacrifício de animal, no Antigo tem. Então, são 2 coisas separadas. Não, é uma evolução, vamos colocar assim. É um entendimento maior, é uma revelação, porque tudo isso parou em Cristo. Em Cristo tudo isso parou, em Cristo tudo isso não teve andamento. Então, como tudo isso parou em Cristo, a partir de Cristo, o que se escreve no Novo Testamento, seja Paulo, Pedro, João, Tiago, aquilo que se escreve no Novo Testamento é baseado no Antigo Testamento. Os ensinos de Paulo eles são baseados no Antigo Testamento. Então nós temos toda a palavra, toda a Bíblia como palavra de Deus. E aí você percebe que Deus fala para Josué que se ele quisesse ter vitória, ele teria que ter contato com a palavra. Então, se ele quiser ter vitória, ele teria que ter contato com a palavra. Ele teria que se alimentar da palavra, ele teria que buscar a palavra. Quando diz ali, ele está falando da lei de Moisés, mas para nós a lei agora ali de Moisés, quando ele diz, olha, tome cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A palavra é o próprio Cristo. Então, ele trazendo para nós devemos, se quisermos vencer as nossas guerras, nós devemos tomar cuidado de praticar tudo aquilo que Deus tem orientado para mim e para você, tudo aquilo que Deus tem orientado as nossas vidas através da palavra. Sem a palavra não há vitória nas guerras.
Sem a palavra não há vitória no momento da luta. Sem a palavra nós não teremos como vencer as nossas batalhas. Então, esse é o maior conselho que Deus dá a Josué. Se você quer vencer, se você quer entrar na terra, se você quer derrotar os seus inimigos, se você quiser vencer as suas guerras, vencer as suas batalhas, você precisa se aprofundar na palavra. Você precisa ter maior contato com a palavra, Josué. Josué, você precisa mergulhar na palavra, você precisa se encher da palavra. Deus deixa isso bem claro. Então, esta é uma mensagem para mim e para você. Se nós quisermos ter vitória nas nossas guerras, se nós quisermos romper e vencer e termos vitória nas nossas lutas, nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos se encher da palavra, nós precisamos ter contato com a palavra. Mas aí Deus ele vai se aprofundar mais. Então, sabendo que se para ter vitória eu preciso da palavra, como eu posso me relacionar com a palavra? Quais são os conselhos que Deus dá para mim? Quais são os conselhos que Deus dá para você para que possamos nos relacionar com a palavra? Primeiro conselho, ele diz assim, no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que se você quiser mergulhar na palavra, se você quiser aprender da palavra, se você quiser ser cheio de Deus, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, se você quiser ser cheio dos mandamentos do Senhor, se você quiser, como eu posso dizer assim, se alimentar, ser um crente cheio da palavra, você vai precisar ter uma vida de renúncia. Olha o que ele está dizendo. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, querido, ninguém consegue ser cheio da palavra se não tiver um esforço da sua parte. Você não conseguirá ser cheio da palavra de Deus se você não se esforçar para aprender a palavra. Se você não se esforçar para se alimentar da palavra. Se você não se esforçar para receber os ensinos que Deus tem em sua palavra. Você precisa se esforçar. Deus deixa bem claro para Josué, olha, na minha lei, ou seja, nas minhas palavras está a tua vitória. Mas você, Josué, precisa se esforçar. Queridos, o que a gente mais vê, infelizmente, nas igrejas, eu não falo só na qual eu pastoreio, mas falo nas igrejas de um modo assim geral, são pessoas que abrem a boca para dizer, eu quero mais de ti. Os louvores, as pessoas levantam as mãos e ficam, eu quero mais do Senhor, eu quero mais de ti, me enche de ti, eu quero mais de ti, mas elas acham que no momento do louvor vai vir um negócio místico, vai descer sobre elas e vai encher elas. Querido, a melhor forma de sermos cheios do Senhor é se enchendo da sua palavra. Não existe um outro caminho, não existe caminho melhor do que a palavra de Deus para você ser cheio do Espírito Santo. Você compreende isso? Se você está entendendo, diga, estou entendendo, escreve aí, estou entendendo, e sobe os likezinhos. Então as pessoas ficam clamando, Senhor, enche-me de ti, mas não se esforçam para se encher da palavra, não se esforçam para buscar a palavra, não se esforçam para estudar a palavra, não se esforçam para receber do alimento do Senhor, não se esforçam para isso. Então não adianta nada chegarmos nos cultos, levantarmos a mão e ficar falando, Senhor, enche-me de ti, enche-me de ti, enche-me de ti, se você não se esforça nem um pouquinho para ter contato com a palavra. Josué capítulo 1, versículo 7, olha só. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Então você tem que ter um esforço. Esforço para quê? Para fazer conforme toda a lei que o Senhor tem dado. Para fazer conforme todos os mandamentos que o Senhor tem dado. Então a gente precisa ter um esforço da nossa parte. Nós precisamos nos esforçar para sermos cheios do Espírito Santo e não tem outro caminho senão o estudo da palavra. Não tem outro caminho senão nos alimentarmos da palavra. E para se alimentar da palavra tem que ter uma renúncia. Pastor, por que para eu me alimentar da palavra eu preciso de renúncia? Porque a nossa carne, a sua carne, a nossa carnalidade, digamos assim, ela não quer isso, tá? A nossa carnalidade, ela não quer isso.
Nós precisamos entender que em Cristo nós somos regenerados pelo sangue do Cordeiro, mas ainda estamos habitando num corpo carnal, e esse corpo ele é vendido ao pecado, que diz a palavra, ele está caído, e ainda existe algo dentro de nós que nos impede e que nos impulsiona para nos afastarmos da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você isso. Paulo fala sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 7. Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 22. Olha o que diz. Romanos, capítulo 7, 22. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros, ou seja, no corpo carnal, uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, olha só, presta atenção agora nesse versículo. Presta atenção nesse versículo. Assim que eu mesmo, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne acabo servindo a lei do pecado. Presta atenção. Olha o que Paulo está te dizendo, olha o que Paulo está nos dizendo nesta noite. Que com o entendimento nós temos prazer na lei de Deus. Pelo entendimento nós amamos a lei de Deus. Nós amamos a palavra. Nós entendemos a palavra. Nós aceitamos a palavra. Mas por estarmos ainda nesta carne, nós ainda servimos ao pecado muitas das vezes. Por isso ele diz, olha, miserável homem que sou. Olha, versículo 22. Segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. E chegando no versículo 23. Mas eu olho para a minha carne e olho para os meus membros e eu vejo outra lei que batalha contra o meu entendimento. Se você ler o versículo 21, está assim, ó. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está junto comigo. E nessa passagem, é uma passagem muito famosa que nós conhecemos de Paulo, que ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Ou seja, meus irmãos, o que está acontecendo? Quando nós... A mente voou aqui um pouquinho. Quando nós... Eita! Desculpa aqui o tablet da Maria. A amiguinha dela ligando para ela. Calma aí, deixa eu tirar o som aqui. Pronto, foi mal. Vamos seguir. Então, assim, quando nós queremos nos alimentar da palavra, surgem outras coisas para nos fazer, para nos distanciar da palavra. E aí nós precisamos ter uma vida de renúncia. Se quisermos nos alimentar cada vez mais da palavra, se quisermos aprender mais da palavra, nós precisamos ter uma vida de renúncia. Segunda coisa, se você quiser aprender mais da palavra, se você quiser se alimentar mais da palavra, você vai precisar de foco. Vou repetir. Quem deseja se alimentar mais da palavra, quem deseja receber mais da palavra de Deus, quem deseja aprender mais da palavra de Deus, vai precisar de foco. Versículo 7. Vamos lá, Josué 1, versículo 7. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Preste atenção agora. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Foco. Foco. Não se dá para ter um relacionamento com a palavra de Deus. Não se dá para querer ter um crescimento com a palavra de Deus. Não dá para você querer se alimentar mais de Deus se você não tem foco. E quando eu falo de foco, mais do que você mirar em uma coisa, porque geralmente quando a gente fala de foco, a gente lembra de mira, vem na nossa cabeça uma mira, de você estar olhando fixo para um lugar. Sim, mas se você perceber, o olhar fixo para um lugar é apenas uma coisa só. Quando você olha fixo para um lugar,
você está dizendo não para todo o universo, você está dizendo não para todo o mundo que está ao seu redor. Então, mais do que olhar fixo para um lugar, ter foco, vou repetir, mais do que olhar fixo para um lugar, ter foco é aprender a dizer não para um monte de coisas. E isso fica mais difícil no mundo que nós vivemos. No mundo que nós vivemos, na era que nós vivemos, nós estamos sendo chamados na era pós-moderna ou a era da informação, onde existe muita informação, porém pouca sabedoria. Então nós vivemos num mundo onde tudo é informação. Você abre o seu celular, você abre o Facebook, você abre o Google e você encontra informação de tudo quanto é tipo. E essas informações elas estão competindo com as informações que você encontra na palavra de Deus. Então, se você não aprender a dizer não para o seu celular, se você não aprender a dizer não para as redes sociais, eu não estou dizendo que você não possa usar, eu estou dizendo que tem que ter tempo. Eclesiastes, no capítulo 3, é bem claro que existe tempo para todas as coisas. Se você deseja vencer as suas guerras, você precisa estar alimentado da palavra. E para se alimentar da palavra, você necessita de foco. Você precisa ter foco para se alimentar da palavra. Então, na era que nós estamos vivendo, é muito fácil perder o foco, entendeu? E se você parar para refletir um pouco, parar para pensar um pouco, aquilo que é importante demais para você é onde você coloca mais o seu foco. Então, se o seu foco está mais vou dar um exemplo. Quando você está preocupado com algo e esse algo é importantíssimo para você, o teu foco está todo nisso. Você passa a noite pensando nisso, você passa o dia pensando nisso, você passa a semana pensando nisso, porque o teu foco está todo nisso, entendeu? Porque é algo importante para você. Se realmente a palavra for algo importante para você, você vai aprender a desenvolver foco, você vai aprender a ter foco. Amém? Então, se você entendeu, escreve aí nos comentários. O foco é importante para me alimentar da palavra. Escreve aí nos comentários. O foco é importante para que eu possa me alimentar da palavra. Vou repetir, escreve aí. Foco é importante para me alimentar da palavra. Presta atenção no que a Bíblia diz. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, tenha foco. Tenha foco. Amém? Se você está nos vendo por um vídeo compartilhado, se você puder, irmão, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, tem um botãozinho aí embaixo de compartilhar. Se você cria uma sala de vídeo, clique assim, comentários do vídeo ao vivo. Aqui embaixo vai ter dois botõezinhos, comentários do vídeo ao vivo, que um está escrito comentários da sala de vídeo e outro está escrito comentários do vídeo ao vivo. Então clique em comentários do vídeo ao vivo para que eu possa ver o seu comentário, tá bom? Vamos lá, foco é importante para me alimentar da palavra, é isso aí. Boa noite, Flávia, tudo bom? Então vamos lá, terceiro ponto. Para vencer as nossas guerras, nós precisamos da palavra e como nós temos que nos relacionar com a palavra. Terceiro ponto que eu quero que você entenda. Falar a palavra ativa a palavra. Você pode escrever isso aí nos comentários para mim, porque escrever aqui é mais difícil? Escreve aí nos comentários, por favor. Falar a palavra ativa a palavra. Olha só o versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não deixe de falar do livro dessa lei. Quando diz não se aparte da tua boca, é muito mais do que ler, é pronunciar, é falar. Por quê? Falar a palavra ativa a palavra. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Olha só. Então, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei.
Nós cremos, por isso também falamos. Olha só como a palavra é fantástica. Eu acreditei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então nós devemos ter declarações de fé, porque falar a palavra ativa a palavra. Então, agora, declarações de fé, querido, não é algo fantasioso como muitos pensam. Ah, fuga da realidade. Eu estava conversando com a pastora Sueli essa semana e eu falei com ela, tem pessoas que eles fogem da realidade. Não é uma declaração de fé, é uma fuga da realidade. Por exemplo, você está com um problema, aí a pessoa fica, não, eu não estou com esse problema, eu tenho fé, eu não estou com o problema. Não, isso não é fé, isso é você se enganar, isso é você fugir da realidade. Porque você fica falando que não está com problema, e aí chega ali na frente, você olha o problema está ali. A fé, esse problema vai passar, eu vou vencer, isso vai se resolver. Isso é fé. Fé não é negar o problema. Entendeu? Fé não é negar o problema, mas é fazer declarações do que a palavra diz sobre o problema. Fé é fazer as declarações. Atitude de fé, perdão. Atitude de fé é fazer a declaração de acordo com o que a palavra diz sobre o problema. Presta atenção. Entendeu? Jesus ele faz isso em João no capítulo 11, lá quando Lázaro está lá. Entendeu? Ele vê lá a situação e ele fala, eu vou dar um jeito, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Compreende? Então ele não nega a existência do problema, porém ele declara o que vai acontecer com aquele problema. Então declarações de fé devem ser baseadas naquilo que a palavra diz sobre o problema e não numa fantasia. Por exemplo, Salmo 103, versículo 3 diz assim, eu vou ler para você. Vocês anotaram aí? 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Então, se você acredita, você deve falar. Olha o que Deus diz para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, fala, Josué. Fala das palavras dessa lei. Fala das palavras desse livro. Salmo 103, versículo 3 diz assim, ó. Salmo 103, versículo 3. É Ele o que perdoa as tuas iniquidades e que cura todas as tuas enfermidades. Aleluia. Olha, Salmo 103 diz, é Ele que perdoa as tuas iniquidades e que cura todas as tuas enfermidades. Então a palavra está dizendo que Deus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. E se você está me ouvindo, está me assistindo, está enfermo, eu libero esta palavra sobre você. Na autoridade do nome de Jesus, que você seja alcançado pelo poder de Deus e receba a cura aí na tua casa, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Então uma declaração de fé não é falar que a enfermidade não existe. Você entende? Porque tem gente que fica, não, eu não estou doente, eu não estou doente. Não, eu não estou, isso não existe. Isso aí... Não, cara, existe, está aí. Agora a declaração de fé é, o meu Deus pode curar. Eu creio que Ele vai curar. Eu aguardo a cura. Eu estou ansioso, ó Deus, o dia que o Senhor vai me curar. O dia que o Senhor vai transformar. O dia que o Senhor vai fazer. O dia que o Senhor vai restaurar. Eu estou aguardando. Isso é fé. É o que Jó fala. Olha, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele se levantará. Você está entendendo? Isso é uma declaração de fé. O meu Deus me ouve. Ele vai se levantar em meu favor. Eu vou vencer. Essa enfermidade vai ser vencida por mim. Eu vou vencer essa enfermidade. Eu vou vencer esta dor. Eu vou vencer esta guerra. Então, declaração de fé, declaração da palavra, ativa a palavra. E nós devemos falar da palavra. Qual o problema que você está enfrentando? Vê o que a palavra diz sobre esse problema e declara a palavra. Fala, olha, eu sei que essa guerra vai ser vencida porque está escrito isso.
Eu sei que essa guerra vai ser vencida porque está escrito isso. Eu sei porque essa guerra vai ser vencida porque está escrito aquilo. Então você declara a palavra. Por isso que Deus fala para Josué: Josué, se você quer vencer essa guerra, Josué, se você quer tomar posse da promessa, você precisa falar da palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E aí, isso nos leva ao quarto ponto. Se nós quisermos nos alimentar da palavra para vencermos as nossas guerras, nós precisamos nos encher da palavra. E para nos encher da palavra, precisa de renúncia, foco e falar. E agora o quarto ponto. Nós precisamos de tempo. Tempo com a palavra de Deus. Entende? Nós precisamos de tempo com a palavra de Deus. Não é só nos domingos. Nós precisamos investir nosso tempo com a palavra de Deus. Pastor, mas eu não consigo ler. Pastor, mas eu não consigo estudar. Eu não sou de estudar. Então você tem que ouvir. Você tem que ouvir alguém que leia, alguém que estude, alguém sério, comprometido com a palavra, entendeu? Alguém que pelo menos te oriente, te conduza para que você se alimente da palavra. É óbvio, eu não sou aqui nenhum bitolado ou cabeça fechada para entender certas coisas. E eu compreendo que nem todo mundo tem essa inclinação acadêmica para o estudo sistemático da palavra. Nem todo mundo tem essa inclinação acadêmica para poder ficar horas sentado lendo, para ficar pesquisando e lendo livros. Deus não nos chama para isso, mas Deus nos chama para nos alimentarmos da palavra. E se você não tem essa inclinação para o estudo e para a leitura, você tem que sentar aos pés de alguém que entenda da palavra para ouvir essa pessoa. E não é qualquer um. Você vai sentar aos pés de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão te conduzir, que vão conduzir a sua vida de acordo com o querer de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então tem que ter tempo. Olha o que Deus fala para Josué no versículo 8. Antes medita nele de dia e de noite. Você deve meditar na palavra de dia e de noite. Tem que ter um investimento de tempo para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Como é que você vai saber o que tem que ser feito se você não investe tempo em aprender o que está escrito? Como é que você vai saber fazer o que tem que ser feito se você não investe tempo para aprender o que está escrito? Boa noite, Diego. Vou repetir. Como é que você vai fazer o que tem que ser feito se você não investe tempo para saber o que está escrito? Então, se você anseia por mais de Deus, se você anseia por mais da palavra, se você anseia por mais do Espírito Santo na sua vida, você precisa ter um investimento de tempo com a palavra de Deus. Romanos, capítulo 17. Romanos, capítulo 17. Capítulo 10, perdão. Capítulo 17 nem existe. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz a palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. No ponto anterior, falamos que falar a palavra ativa a palavra. Declarações de fé baseadas na palavra ativa a palavra. Mas como você vai ter declarações de fé se você não se alimenta da palavra? Como você vai ter declarações de fé
se você não investe tempo com a palavra. Por isso ele diz, medita de dia e de noite. Quanto mais tempo você tiver com a palavra, mais fé você vai ter. Quanto mais fé você tiver, mais vitórias você vai ter. As nossas guerras só são vencidas pela palavra. Vamos lá, vamos relembrar. Se quisermos vencer as nossas guerras, qual foi o conselho de Deus para Josué? Se alimente da palavra. Fixe a sua vida na palavra. Como? Com renúncia, com foco, falando a palavra, porque falar a palavra ativa a palavra, e investindo tempo na palavra. E qual é o resultado disso? Versículo 8 no finalzinho. Porque então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. A verdadeira prosperidade, ela só vem através da palavra. E quando ele fala de prosperidade, o prosperar é abrangente. A prosperidade, ela é abrangente. Seria ali vencer as guerras, tomar posse da terra prometida, no caso deles, estabelecer-se como nação. Tudo isso seria prosperidade para eles, a terra que mana leite e mel. Então o que seria a prosperidade para nós? Fará prosperar o seu caminho. Seria vencer as lutas que nós estamos enfrentando, vencer as batalhas que nós estamos enfrentando. Então, para vencermos as nossas guerras, para sermos bem-sucedidos e para fazermos com que o nosso caminho prospere, ou seja, não só prosperidade financeira e material, mas para que o casamento dê certo, para que os filhos sejam bem encaminhados, para que a nossa saúde fique em dia, nós precisamos da palavra. E se quisermos nos relacionar melhor com a palavra, nós precisamos renunciar às coisas que nos atrapalham, tem que ter uma vida de renúncia diária, ter foco, porque a competição é grande, muitas coisas no seu dia a dia para tirar o teu foco da palavra, investir tempo na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e se você não tem um tempo de qualidade para aprender da palavra, você nunca vai ter fé para declarar a palavra, e o resultado é a nossa vitória. Amém? Então eu espero que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a tua casa, a tua família, que esta mensagem possa falar profundamente ao teu coração, que esta mensagem ela possa te alcançar de maneira poderosa no poder do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos estar assim nessa noite, encerrando mais um Semear na Rede. Amém? Se você tiver algum comentário, você pode colocar o seu comentário aí, tá bom? E assim que eu terminar de orar, eu vou estar lendo o seu comentário. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esta palavra. Peço ao Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, que fale poderosamente ao coração dos teus filhos, que esta palavra que foi liberada nessa noite possa ser uma semente poderosa para que possamos vencer as nossas guerras. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante do Senhor a nossa nação, os municípios, ó Deus, que neste final de semana estarão escolhendo os seus governantes. Alguns já escolheram, outros irão escolher agora nesse final de semana. Senhor, pedimos ao Senhor, no poder do nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, Pai querido, para cada um dos teus filhos na hora de escolher os seus candidatos. Senhor, mas em especial quero pedir, Pai, que o Senhor olhe para a nossa nação, que o Senhor olhe para o nosso povo, um povo tão sofrido. E os políticos, eles têm sido, ó Pai, pessoas tão ruins para o nosso povo. Senhor, traga justiça sobre nós, para, Senhor, que o pobre, o necessitado possa ser alcançado pela sua justiça. Pedimos a cura, Senhor, sobre essa enfermidade que assola as nações, não somente essa, mas todas as outras, ó Deus. No poder do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, para que possamos, ó Deus,
com liberdade voltar a trabalhar, a fazer os nossos afazeres para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, no poder do nome de Jesus, fortalece o teu povo, enche-nos de fé, enche-nos da tua palavra cada dia mais e mais. Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, que possamos dormir nesta noite, acordarmos amanhã com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Peço ao Senhor, no poder do nome de Jesus, que nos restaure, revigore a nossa força durante a noite, para que possamos vencer as nossas lutas e as guerras que iremos enfrentar no dia de amanhã. Muito obrigado por cada um que me ouviu, que esta palavra possa vir a alcançar, meu Pai querido, no poder do nome de Jesus, milhares e milhares de pessoas, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.